do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a sua vida e a sua família, no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém? Eu vim nesta noite para simplesmente compartilhar a mensagem do Santo Evangelho. Que você que está aqui nesta noite está tendo o privilégio, vai ter o privilégio de ouvir a mensagem da palavra de Deus gratuitamente. Ouça com atenção. Ouça com atenção. Tem países que nunca ouviram o nome de Jesus Cristo. E você está tendo o privilégio de ouvir a mensagem da palavra de Deus de forma totalmente gratuita. Eu e outros irmãos que vieram aqui não pregamos por dinheiro, mas compartilhamos a palavra de Deus gratuitamente. Visamos alma, não é dinheiro. Somos aqui simples cooperadores do reino de Deus. O homem e a mulher sem Jesus está irremediavelmente perdido, caminhando para a destruição e para a condenação eterna. A Bíblia diz, a Bíblia é clara e objetiva, lá em Provérbios capítulo 14, a partir do versículo 12, que diz: há caminhos que ao homem lhe parecem direito, mas o seu fim são caminhos de morte. O caminho do álcool leva à destruição. O caminho das drogas, ou seja, a maconha, a cocaína, o crack, leva à destruição. O caminho da prostituição leva à destruição e à condenação eterna. A Bíblia diz, lá em Ezequiel capítulo 18, a partir do versículo 20: a alma que pecar, essa morrerá. Mas no versículo 23 de Ezequiel 18 diz que Deus não tem prazer na morte do perverso, antes que ele se arrependa, se converta e viva. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Portanto, você que está aqui nesta noite, ainda não tem Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, se arrependa, receba Jesus Cristo agora como único e suficiente Salvador, antes que seja tarde demais, antes de você passar pela morte, pelo óbito, porque isso vai acontecer com todas as pessoas. O óbito vai chegar para todos, a morte. Você pode até viver sem Cristo nessa terra, mas morrer sem Cristo é condenação e destruição eterna. Não morra sem Cristo, antes se arrependa, receba Jesus Cristo como único e suficiente Salvador da tua vida e da tua alma. Lá em João 1,12 diz: mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Se arrepende enquanto é tempo. Quero compartilhar um texto da palavra de Deus, que se encontra lá em Apocalipse 21. Lá em Apocalipse 21, 27. Tem muita gente enganada, dizendo: quando eu morrer, eu vou para o céu. Quer dizer, a pessoa vive na desobediência, vive de qualquer jeito, vive na prática do pecado, e quando morrer quer ir para o céu? Não tem como. Deixa eu te avisar uma coisa aqui: no céu não entra pecado, no céu não entra mentira,
No céu não entra coisa abominável. Se arrepende enquanto é tempo. A Bíblia diz, é a Bíblia que diz. A Bíblia é clara e objetiva. Lá em Hebreus 12, 14. Segue a paz com todos e a santificação, sem o qual ninguém verá o Senhor. Esse termo, ninguém verá o Senhor, ou seja, não vai herdar a salvação eterna, não vai herdar a vida eterna. Olha o que diz Apocalipse 21, 27. E não entrará nela coisa alguma impura, nem o que pratica abominação ou mentira, mas somente os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Escute com atenção. Para entrar no céu, você tem que estar inscrito no livro da vida do Cordeiro. E como é que faz para se inscrever no livro da vida do Cordeiro? Você tem que se arrepender dos pecados, confessar Jesus Cristo como único e suficiente Salvador e passar a obedecê-lo até o fim da vida. Se não for desse jeito, se não for sem arrependimento, não tem como ser salvo. Sem arrependimento não há salvação. A Bíblia é clara, lá em Romanos 10, 9. Aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aquele que confessar Jesus Cristo como Senhor e no seu coração crê que Ele ressuscitou dentre os mortos, então será salvo. Mateus 24, 13. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Você precisa se arrepender. Arrependimento não é um sentimento, mas é uma mudança de vida, uma mudança radical de vida. Você precisa, o quanto antes, abandonar as práticas pecaminosas. Abandone o pecado enquanto é tempo. Abandone o pecado enquanto você está vivo. Hoje, Jesus te deu mais um dia para você se arrepender. Te deu mais uma oportunidade para você se arrepender. Escute com atenção. Só tem dois lugares para passar a eternidade: céu, lugar onde Jesus habita, ou no lago de fogo e enxofre. Mas quem decide é o ser humano. Quem escolhe é o ser humano. Mas eu quero te falar uma coisa: não é o desejo de Deus o ser humano ir para o lugar de castigo eterno e tormento eterno. Mas o desejo de Deus é que todos se salvem e venham ao conhecimento da verdade. As inscrições no livro da vida estão abertas. Basta que você se arrependa. Basta que você confesse Jesus Cristo como único e suficiente Salvador e obedeça ao santo Evangelho até o fim. Abandone o pecado. Olha o que diz Apocalipse 22, 15. Eu vou começar com 14, que diz assim: bem-aventurado é aquele que lava as suas vestes no sangue do Cordeiro, para que tenha o direito à árvore da vida e possa entrar na cidade pelas portas. Como é que eu faço para entrar no céu pelas portas? É lavando as vestes ou a vestidura no sangue do Cordeiro. Como eu digo, veste não é roupa, é vida. Você tem que se arrepender da prática do pecado, lavar o sangue, lavar as vestiduras no sangue do Cordeiro,
O cordeiro aí representa Jesus. Como diz lá em João 1:29, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Lavar as vestiduras, lavar as vestes, é se arrepender dos pecados, mudar de vida, se converter. Então, vai ter direito a entrar na cidade pelas portas. Então, vai ter direito a entrar, uma entrada no céu. Mas tem que se arrepender, tem que se converter, tem que confessar Jesus como único e suficiente Salvador. Porque se você não fizer isso, você vai herdar a condenação eterna. Você vai passar a eternidade no lugar de castigo e tormento eterno. Não vim para te colocar medo, vim só para te alertar e te orientar. Se arrependa. Você ainda hoje pode descer à sepultura. A gente não sabe o que vai acontecer na próxima hora. A gente não sabe se vai estar vivo amanhã de manhã. Não sabe. Quantas pessoas não dormiram ontem à noite e não acordaram mais, infartaram na madrugada, morreram dormindo, partiram para a eternidade dormindo. A morte nada mais é que a porta para a eternidade. Pense bem o que você está fazendo com a sua vida. Você só tem uma vida, só se vive uma vez, só uma vida, e logo passará. Só aquilo que foi feito para Cristo permanecerá. Escute com atenção: o lugar de castigo e tormento eterno não é para 1 ano, não é para 100 anos, não é para 1000 anos. É por toda a eternidade. Ouça com atenção: eternidade é um tempo que não se conta. Ou seja, a pessoa vai ficar para sempre no lago de fogo e enxofre, em castigo e tormento eterno. Esse lugar foi feito para aqueles que vivem na desobediência, aqueles que rejeitam o presente da salvação. A Bíblia diz lá em Romanos 6:23, é o que diz a palavra de Deus: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. O salário é a recompensa para quem vive na desobediência, na rebelião, é a morte eterna, a segunda morte, a condenação eterna. Só que o texto não termina aí, vírgula. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Dom é presente de Deus. É presente de Deus. Jesus foi à cruz do Calvário, ressuscitando ao terceiro dia, para nos dar direito a herdar a vida eterna. Jesus Cristo, Ele foi o nosso resgatador, o nosso substituto. Jesus Cristo morreu a nossa morte. Jesus Cristo quer passar a eternidade contigo no céu. Mas qual é a sua escolha? Qual é a sua decisão? Eu não vim aqui para falar o que você quer ouvir, mas o que você precisa ouvir. Como eu disse no início, não viemos aqui para pedir dinheiro, mas simplesmente expor a mensagem da palavra de Deus, gratuitamente, expor a verdade, expor o que está escrito na Bíblia. Eu e os irmãos aqui, a gente não se interessa por aplauso ou elogio. O importante é pregar a verdade do Santo Evangelho, agradar somente a Jesus Cristo, porque foi Jesus Cristo que morreu por mim na cruz do Calvário. Então Ele é o único digno de ser agradado, honrado e adorado para sempre.
ao Senhor Jesus Cristo toda a honra, toda a glória e todo louvor para sempre. A Bíblia diz, lá na primeira carta de Timóteo 2:5, o único mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, o único intercessor, não é Maria, não é Aparecida, não é Pedro, nem Tiago, nem João, não é padre, não é pastor, é Jesus Cristo, o único mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, e não há outro. Sem Jesus não há salvação. Sem Jesus é só destruição e morte eterna. Não há vida sem Jesus. Só há salvação e vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. A Bíblia diz lá em João 14:6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê o Pai a não ser por mim. Queremos a tua atenção para o Santo Evangelho, para a pregação do Santo Evangelho. Não queremos o teu dinheiro. Pode ficar com o teu dinheiro. Se arrepende enquanto é tempo. Olha só o que acontece lá em Apocalipse 22:15. A consequência de quem vive na desobediência. Apocalipse 22:15. E ficarão de fora do céu os cães, que são os líderes religiosos que só querem saber da lã das ovelhas. Aqueles que subtraem os bens das pessoas. Aqui está falando de cães, lobo devorador, falsos pastores, falsos mestres. É chamado de cães. Ficarão de fora os feiticeiros, os adúlteros, os homicidas, os idólatras e todo aquele que ama e pratica mentira. Apocalipse 22:15. Você está na dúvida? Anota o texto e leia depois na sua casa. Idólatra. Quem é o idólatra? Aquele que se prostra diante de uma imagem de escultura para fazer petições que só cabe somente a Deus, porque Ele é Criador. Idolatria é pecado. O idólatra que não se arrepender, lago de fogo e enxofre, não entra no céu. Nem um adúltero, nem um feiticeiro, nem todo aquele que ama e pratica mentira. Mentiroso. A Bíblia diz, lá em João 8:44, diz que o diabo, ele é homicida e pai da mentira. Quem ama e pratica mentira é filho do diabo. É o que diz as Escrituras. Eu percebendo, eu viajando pelo Brasil, pregando o Evangelho, eu percebo que as pessoas não querem saber da verdade, porque a verdade confronta, porque afinal de contas a verdade está confrontando, e você sabe que está errado e não quer mudar. Corações endurecidos, ouvidos fechados para o Evangelho, porque não querem mudança, querem continuar no pecado. Só que deixa eu te avisar uma coisa aqui: se tu continuar no pecado, morrer no pecado, o teu lugar é o lago de fogo e enxofre. É o que diz as Escrituras. Eu não vim aqui te julgar, só expor a verdade do Evangelho. Quem julgue a palavra. Acabei de ler o versículo 15. Pessoas com seus pecados, que se não se arrependerem, lago de fogo e enxofre, não entra no céu. É duro, não é? Eu sei, mas é a verdade do Evangelho. Cada um de nós, escute com atenção, você que está aqui nesta noite, aqui nesta feira, cada um de nós vai prestar conta diante de Jesus. Cada um de nós. Ninguém vai escapar no dia do juízo final. Ninguém.
Sabia disso? Romanos 14, 12. Cada um de nós vai dar conta de si mesmo a Deus. 2 Coríntios 5,10 diz: cada um de nós vamos comparecer ante ao tribunal de Cristo para receber o que tinha feito pelo meio do corpo, quer seja bem, quer seja mal. Tribunal me diz de audiência, prestação de conta. A Bíblia diz mais também, Hebreus 4,13: não há nenhuma criatura encoberta diante dele. Ante todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos, com quem temos que prestar conta. As pessoas não querem a verdade. As pessoas querem a mentira, querem algo mais palatável, querem algo mais agradável. Só que eu não sou esse tipo de pregador. Só exponho a verdade das Escrituras. Se você não está gostando, eu não posso fazer nada. Só estou expondo o que está escrito. Não foi eu que inventei a Bíblia. Foi Deus que usou seus servos para escrevê-la. E os servos usados tremendamente pelo Espírito Santo. Só estou expondo a verdade das Escrituras. A Bíblia diz lá em Marcos 16,15: ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. E é o que está sendo feito. Se arrepende enquanto é tempo. Essa vida vai passar. Tudo que você conhece como planeta Terra, isso aqui vai ser destruído a fogo. Vai vir o juízo de Deus neste mundo, neste planeta. Arrepende-te, porque Jesus Cristo está voltando. Onde é que você vai passar a sua eternidade? Pense nisso. Pense nisso por um minuto. Arrepende-te. Confessa a Jesus Cristo que é o único e suficiente Salvador. Jesus Cristo é o único e verdadeiro Deus. A Bíblia diz na primeira carta de João 5,20: Jesus Cristo, este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Se arrepende. Arrependa-se enquanto é tempo. Aqui, eu só estou te alertando para o teu bem, eu não quero o teu mal. Se arrepende enquanto é tempo. O pecado leva à destruição e à morte e à desgraça eterna. Mas há uma saída, há uma esperança. Jesus Cristo é a nossa única esperança. Jesus fala em João 10,9: eu sou a porta, quem entrar por mim salvar-se-á. Porta me diz de saída para a salvação. Entre pela única porta, que é Jesus Cristo. Jesus fala mais também, lá em João 11:25, Jesus fala: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Se arrependa. Se volte para Jesus enquanto é tempo. Um dia, cada um de nós aqui vai prestar conta diante de Deus. Pense nisso. Jesus Cristo te quer no céu com Ele. Jesus não quer condenar ninguém. Quem está indo para o lugar de condenação e castigo eterno, está indo com as próprias pernas, é porque quer ir para lá. É porque quer ir para lá. Porque se não quisesse, se arrependia. Se não quisesse, obedecia ao Evangelho, se convertia e mudava de vida. Mas não quer. Quer continuar na prática do pecado. Jesus falou lá em Mateus 7, 13, 14. Jesus fala assim mesmo: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e são muitos que entram por ela. Porta larga, caminho espaçoso.
representa a prática do pecado, os prazeres desta vida, os deleites desta vida. É muita gente que entra pela porta larga, caminho espaçoso, porque é um caminho fácil, é fácil viver, é fácil praticar, é só ir seguindo a vida, sem dar satisfação a ninguém, faz o que quer, faz o que dá na cabeça, e ponto final, vai vivendo de qualquer jeito, só que conduz à perdição. Tem uma consequência. Viver na porta larga, caminho espaçoso, conduz à perdição, à condenação eterna e à destruição. Versículo 14. Entrai pela porta estreita, caminho apertado, conduz à vida, e são poucos que entram por ela. Porta estreita, caminho apertado, significa obedecer a Deus, obedecer ao santo evangelho, significa renunciar, significa abandonar a prática do pecado. Um exemplo de porta estreita, Lucas 9, 23. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Para trafegar na porta estreita, a pessoa tem que negar a sua vontade e carregar a cruz. A cruz aqui significa estar disposto a sofrer por Jesus, estar disposto a morrer por Ele. Isso que significa carregar a cruz. A Bíblia diz mais, lá na carta de Paulo aos Filipenses 1, 29, não foste chamado a crer, mas a sofrer por Jesus. Então você percebe que a porta estreita é renúncia, é fazer a vontade de Deus. Então, diz o texto, são poucas pessoas que acertam com essa porta, mas conduz a vida, conduz a vida eterna, a salvação, ao livramento da condenação eterna. Só que Jesus já falou, há mais de 2000 anos, uma grande parte da humanidade vai ser lançada ao lago de fogo e enxofre, porque uma grande parte trafega na porta larga e caminho espaçoso. É poucos que acertam com a porta estreita, porque a pessoa tem que estar disposta a renunciar ao pecado, está disposta a abandonar. E muita gente não quer abandonar o pecado, não quer. Porque afinal de contas, vamos ser bem sinceros aqui, o pecado é algo prazeroso. Porque se fosse ruim ninguém pecava. Para começo de conversa, pecado é algo prazeroso. Por isso que não quer largar o pecado. Só que o pecado leva à destruição e à morte eterna. Pense bem o que você está fazendo com a sua vida. Você só tem uma vida. Se arrepende enquanto é tempo. Se você está na porta larga, caminho espaçoso, abandona bem rápido. Porque se você morrer na porta larga, caminho espaçoso, te prepara para a condenação eterna. Mas se você trafegar pela porta estreita, renunciar, confessar Jesus Cristo como Senhor e Salvador e obedecê-lo até o fim, te prepara para a vida eterna, te prepara para a salvação. Se arrepende enquanto é tempo. Essa é a verdade das Escrituras. Escute com atenção. Só tem duas maneiras de você lidar com a palavra de Deus. Ou você obedece ou você despreza. Tudo vai depender de como você vive nessa terra. Se você viver na prática do pecado, condenação. Mas se você renunciar e obedecer a Jesus, salvação eterna. Há uma esperança para a tua vida, e a esperança é Jesus. Você está vivo, você está respirando, a esperança para a tua vida, e é Jesus Cristo. Eclesiastes 9,4 diz, a esperança para quem está entre os vivos, a esperança para a tua vida. Se arrependa, abandone o pecado,
Abandone esses prazeres pecaminosos. Vai te levar à destruição e à condenação. Se arrependa. Jesus Cristo está voltando. Essa é a mensagem que eu queria deixar nesta noite. Queremos a sua atenção. Que Deus abençoe a sua vida. Aqui só foi um alerta, uma orientação e uma exortação da palavra de Deus. Não viemos aqui para te julgar, mas para te orientar, te aconselhar segundo a palavra de Deus. Amém? Uma boa noite, que Deus abençoe, a graça e a paz.